Por que pássaros não têm medo de altura? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, tenho 3 recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1. Se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se/Naruhodo Podcast, faça a sua colaboração, por favor. Bom, número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar 5 estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. E a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast Naruhodo para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naruhodo. Isso. Às vezes até não conhece o podcast. A proposta do Naruhodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos pra pauta? Bora. Altair, hoje é pergunta de ouvinte, Altair. Pergunta zoeira. É muito boa. As preferidas do Altair. Eu adoro. As preferidas. Ciência da zoeira é a melhor. A pergunta de hoje, Altair, veio do Silas Felipe, de 23 anos. Ele é desenvolvedor front-end e é designer. Né? E é de Lages, Santa Catarina. E o e-mail dele é o seguinte, Altair. Olá, amigos. O assunto desse e-mail parece idiota. E talvez seja. Não é. Nada é idiota aqui. Nada é idiota. Nada. Na verdade, os idiotas que parecem idiotas às vezes são os melhores. É verdade. Mas vocês sabem dizer que a altura é perigoso para elas, enquanto para uma pomba essa configuração diz que é ok? Espero ter sido claro nessa dúvida, um tanto quanto estúpida. Não é estúpido. Não tem nada de estúpido para com nessa isso. Pergunta, Silas. Que coisa. Para. Altair, o que a ciência tem a responder pro Silas sobre isso, hein? Não, o que você tem a responder sobre isso? Você acha responder, que pássaro tem medo de altura? Esse pássaro tem medo de altura, cara? Olha, eu não tenho muitos amigos pássaros, sabe? Eu também, mas... São os gavião, né? Por observação, eles não parecem ter muito medo, não, viu? Você acha que não? Eles não parecem ter. Você nunca viu um pássaro com medo? Talvez um filhote tenha, não é isso? Mas quando eu vejo pássaros adultos ali na beirada, eles no fio. Eu digo que eles ficam em lugares que eu não ficaria. Com certeza. E vice-versa. E parece que estão de boa. Isso, eles nunca vão sentar no banco do bar, né? Ou vai ser enxotado, né? Então, essa pergunta é sensacional. De novo, não tem pergunta idiota. O idiota não pergunta. No Naruhodo não tem. Não tem em nenhum lugar, sabe? Essa coisa de pergunta idiota não faz nenhum sentido. Mas enfim. Na verdade, o objetivo aqui é tentar falsear a ideia de que aves não têm medo de altura, tá? Na verdade, as aves têm medo de altura, certo. Só que elas têm medo diferente de um jeito que você acha que é medo, tá? Essa pergunta é muito boa porque ajuda a gente a pensar algumas coisas. Uma delas é que nós, humanos, obviamente isso é óbvio, né? Não é nem um pouco errado, nós temos a tendência a antropomorfizar as coisas. Sim. Ou seja, ver o mundo conforme a nossa própria régua. Faz todo sentido. Porque nós somos a nossa referência. Isso. Os outros organismos fazem a rigor a mesma coisa, porque eles são, em geral, autorreferentes, né? Quando você fala medo de altura, você imagina que o outro organismo vai ter medo de altura do mesmo jeito que você tem. Certo. Né? E tem uma coisa importante aí, que é você pensar que você não é igual a um gato ou um pássaro, né? Logo, tem um conceito em biologia... Eu conheço alguns seres humanos que são parecidos com ratos e baratas, até, mas aí é outro assunto. Isso, só que a fisiologia é diferente, né? Mas pensando no contexto do corpo mesmo, pensando fisicamente no corpo. Então, nós somos a régua do mundo. Então, quanto você tem de altura, Kim, mais ou menos? 1,70. 1,70. Então, o mundo, por exemplo, as coisas pra você... são grandes ou pequenas, levando em conta a sua altura, Exato. levando em conta a relação entre a sua altura e os outros. Verdade. Né? Então, num certo lugar você pode ser alto, no outro baixo, depende da sua relação com as coisas. Quando você está com crianças, você é o gigante. Você é o gigante, isso. Por que com outros organismos não seria o mesmo? Né? E na verdade é o mesmo. Já me disseram que um gato acha que eu sou um leão, ou um gato gigante. Não sei se é um gato gigante, né? Mas ele acha que você é alguém mais ou menos do grupo dele, mas não tanto. Entendeu? Isso. É um gato estranho gigante. Gato é menos hierárquico que as pessoas acham, mas enfim.
né? O gato tem uma relação muito melhor com o lugar do que com você, né? Mas enfim. Mas ele acha que é gigante. Isso. Ele acha que é. Em relação a ele, é grande mesmo. Né? Tanto é que, por exemplo, se você pega um pássaro pequenininho, um beija-flor, alguma coisa assim, é óbvio que ele vai ter medo de você. É óbvio, né? Mesmo que você crie o passarinho desde que ele era pequenininho, ele vai ter uma certa reação com você diferente de um outro passarinho, porque você proporcionalmente é muito grande. Claro. Né? Então, o que você chama de medo, na verdade, é um mecanismo de proteção do organismo, claro, né? De manutenção de vida, da integridade física dele, claro. Né? Do mesmo jeito que você conversar com alguém muito pequeno ou muito grande, você vai ter uma reação diferente com essa pessoa, uma forma de adequação. Então, a gente tem que definir o que é um pássaro. Porque na biologia você tem um contexto, um conceito que chama nicho ecológico. O nicho ecológico, você tem uma ecologia, que é um ambiente. Dentro de uma ecologia você tem diferentes desafios, diferentes nichos, né? Então imagina uma floresta. Sim. A floresta tem árvores, tem o solo, tem água, tem frutos. E, por exemplo, dentro dos frutos você tem organismos, micro-organismos. É um nicho para eles. Nas árvores você tem as folhas, é um outro nicho. Você tem a raiz da árvore, é um outro nicho. Você tem o solo, você tem o ar. Entendeu? Então, cada parte, né, de um contexto, de um ecossistema, oferece desafios diferentes e organismos diferentes se adaptam a pedaços. Certo. Né? Então, quando você diz que o organismo é adaptado ao ecossistema, é mais ou menos correto, porque, na verdade, ele é especializado por um certo nicho. Né? Então, por exemplo, nós não somos adaptados para voar. Sim. Então, os desafios ecológicos presentes no ar não nos afetam diretamente, né? Pode afetar indiretamente, mas não diretamente, né? Nós não vivemos debaixo da terra, então, a rigor. Então, os desafios ali daquele nicho ecológico não nos afetam, tá? Se você pensar, por exemplo, em pássaros, os pássaros têm grande variabilidade. Você tem uma galinha, você tem um beija-flor, você tem um marreco. A galinha é o melhor, né? Não, no topo, tá no topo da cadeia, é a galinha. Vamos deixar isso bem claro. Não, sempre. Eu já estou assumindo que todo mundo sabe isso. Nem vou discutir. Né, que a galinha é o melhor de todos. Então, mas você pode, por exemplo, tem uma galinha, tem um beija-flor, tem um albatroz, sabe? Sim, que tem um picão lá. Sim. Então, eles são muito diferentes entre si, né? Um bem-te-vi, eles são muito diferentes, logo eles ocupam mais ou menos o mesmo nicho ecológico, mas a forma do corpo deles coloca desafios diferentes. Então, vamos colocar no lugar da... Inclusive, um pássaro pode ser predador de outro. Isso, exato. Ou pode ser predado por predadores diferentes e tal. Então, são desafios diferentes. Vamos nos colocar no lugar do melhor deles, que é a galinha. Imagina que você é uma galinha, né? As galinhas, em geral, pensando em galinhas comuns, assim... elas têm, proporcionalmente, a asa delas é muito pequena para dar conta do peso do corpo. Tá? Então, por isso que a galinha voa mal, né? Você joga ela para cima, ela voa um pouco, mas ela não consegue sustentar o voo. É diferente de uma andorinha, que é bem mais adaptado a voo de longas distâncias e tal. Eu percebi uma crítica aí à galinha, Altair. Não, ela é só do jeitinho dela, tem que respeitar as idiosincrasias da bichinha. Tá certo, né? Mas galinhas são muito... Por exemplo, a galinha tem um olho muito melhor que o nosso. Muito mais adaptado. A galinha vê infravermelho. Então, por exemplo, ela responde a desafios ambientais. Ela usa informação do meio que tem infravermelho, sendo que a gente não usa. Mas ela voa bem mal em relação aos outros pássaros. A gente nem voa. A gente nem voa, você voa. Cai de uma cadeira, fica tudo quebrado aí, bugado. Não, eu tava comparando com o albatroz. Não, o albatroz, aquele bico todo tadinho feio. Ele nem consegue voar direito, ele se mata. Tem albatroz que morre na hora de pousar. Quando ele pega o tranco, parece aqueles carros antigos com álcool, sabe? Que tem que pegar no tranco. Ele pega no tranco e ele voa. Na hora de descer, na hora de porcar ali, ele se mata. Mas enfim, se você pegar galiformes, né? A família da galinha é o galiforme. Codorna, tem vários tipos. São essas aves que não voam muito. Certo. Tá? Então, por que elas não voam muito? Porque o desafio evolutivo delas era ficar mais no chão. E aí foi gerando algumas adaptações. Uma delas é desenvolver um corpo um pouco mais forte, para poder correr mais, né? Mas a asa, ela não atrofiou, mas o corpo cresceu e a asa não dá conta de você voar muito tempo. Então ela não se sustenta. Então, imagina que você é uma galinha que nasceu como um pintinho e você tem essa memória do corpo. Você tem uma memória do seu corpo, uma propriocepção do seu corpo, que mostra que você não consegue ir muito longe, né? Então, por exemplo, se eu colocar uma galinha no telhado de uma casa... é óbvio que ela vai ficar com medo de pular. Por que ela vai ficar com medo de pular? Porque ela sabe entre aspas, né? Ela tem uma consciência corporal de que o corpo dela consegue reagir melhor a algumas coisas do que outras. E eu tô colocando um desafio ambiental que é muito maior do que ela dá conta. Você tá dizendo que ela aprendeu isso, então? Isso é aprendido.
ela não aprende que aprende, ela não percebe. Claro. Ela não fica pensando... Não é que ela foi na faculdade de voar e aprendeu... Não, é mais simples. Ela não fica pensando assim, nossa, eu tô alto, fudeu. Não, ela não fica pensando isso. Entendi. O corpo dela reage, ó, tem alguma coisa errada. Uma coisa inconsciente. Isso, né? Tem uma reação do corpo dela pra isso. Instintiva. Mas ela não necessariamente nasceu com isso. Não, ela nasce... Quando ela nasceu, ela ainda não tinha consciência. Ótima observação. Então, se você pega o pintinho, ele nasce com sistemas pré-programados. Não programado porque não é um computador. Ela nasce com sistemas prontos para reconhecer o mundo e reconhecer o mundo em função do corpo dela. Certo. Entendeu? Então ela nasce daquele jeitinho e conforme ela vai lidando com o mundo, andando pra lá, andando pra cá, a partir do momento que ela conhece o mundo, ela vai conhecendo mais sobre ela mesma. Quer dizer, desde pintinho, sem trocadilho aqui, mas desde pintinho ela já tá aprendendo esses limites. Assim, com certeza. Né? E isso... Tipo, ela viu um degrau e caiu e ela já aprendeu. Isso. Opa, essa altura aqui eu me ferro. Isso, assim, né? Exato. Isso acontece com o quê? Com criança. Certo. Pega crianças com 2, 3, 4 meses, tá começando a engatinhar pra 5, 6, assim. Põe a criança numa mesa, né? Você pode fazer esse experimento se você quiser, não estou dizendo nada pra você fazer. Mas bota a criança numa mesa, tá engatinhando razoavelmente bem. Não faço isso em casa, assim. Não, pode fazer, eu não tenho nada contra. Mas faz, a experiência, a ciência tá aí, né? A criança é sua também. Mas coloca ela em cima da mesa e deixa ela engatinhar. Ela vai engatinhar até o final da mesa. Como ela não tem experiência da altura, das coisas, ela vai cair mesmo. E bate a cabeça e azar dela. Claro. Né? Ela tem uma certa fase do desenvolvimento dela que aí pega perto de 1 ano, né? Ela não começou a andar, é perto de 1 ano, em que ela a visão dela melhora um pouco. A criança não nasce cega, tá? Isso é mito. Mas ela começa a perceber um pouco mais a noção de reversibilidade e de profundidade. Ela começa a perceber mais propriedades físicas das coisas. Então, se você pega uma criança de 6 meses e você coloca ela na beirada de uma mesa, ela continua engatinhando e cai. Depois dos 7, 8, ela vai parar e ficar olhando. Então ela percebe que existe uma altura, que tem diferenças entre níveis, né? Tem o nível da mesa e o nível do chão. Ela começa a perceber a noção de profundidade, de perspectiva. E aí ela já fica em dúvida. Isso é aprendido, tá? O cérebro dela tem capacidade, potencialidade para reconhecer profundidade, forma, claro. Mas se ela não for exposta ao desafio, ela não generaliza, ela não aprende tanto quanto deveria. Os animais fazem a mesma coisa, tá? Isso vale pro gato. Então, o gato tem uma consciência do corpo dele, do quanto ele consegue pular, de onde ele consegue chegar. Se passa disso, o corpo tem aquela sensação, ó, isso não vai dar certo. E aí ele fica com medo, né? E aí vem essa sensação de medo. Então, primeiro, as aves sentem medo de altura, mas a altura depende da relação da altura com o corpo dela. Sim. Então você pega um pombo, ele não vai ficar com medo se você colocar ele numa cadeira, né? Nem a galinha. Mas se for um outro pássaro, por exemplo, você pega um kiwi. Você já conhece esse kiwi? Já viu esse passarinho? Não, pra mim kiwi é fruta. Então, é na Austrália. É nem um pássaro direito. Na Austrália tem todo tipo de bicho doido. Mas ele é tão bonitinho. Ele é redondinho, ele nem tem asa. É tipo como... Eu vou procurar aqui. É como uma bolinha de pelo, meio pelo, assim, de pelo com pena, assim, uma bolinha de pena, com pezinhos e um bico. É muito bonitinho. E esse passarinho, esse kiwi, se você colocar ele numa cadeira, assim, ele é miudinho, né? Sei. Ele fica meio tenso de pular, né? Por quê? Porque como ele não tem braço, ele bate forte no chão, né? Eu já tinha visto essa ave. É uma ave bem esquisitinha. É uma bola de pena, assim. Isso. Mas é bonitinha, você vê pessoalmente, ela é super bonitinha. Certo. Então, pensa o desafio ecológico desse bicho. Ele não tem braço, não tem onde apoiar. Não tem asa? Não tem... então, quando ele pula, se ele tiver uma distância razoavelmente alta, não precisa ser muito, ele sabe que ele se machuca. Ele é o mais próximo daquele pintinho de brinquedo, assim, né? Isso, ele é bem próximo disso, de um pintinho de brinquedo. Né? Tanto é que com a exploração humana ali, né, com a reação antrópica, eles estão quase extintos. Sim. Porque eles são relativamente simples, né? Então eles resolviam os desafios, só que agora os novos desafios ecológicos ficam incompatíveis com o corpo deles, né? Então eles são mais da Nova Zelândia. Eles ficam na região da Nova Zelândia mesmo, verdade. E uma coisa importante também para acrescentar nisso é a relação entre o nosso corpo e a nossa percepção. Tem um trabalho da Science sensacional
que é basicamente assim, eles pegaram alunos de primeiro ano de faculdade, Certo. curso, né, de vários cursos, e eles mediram, fizeram medidas antropométricas, peso, altura, circunferência cervical, circunferência do abdômen e tal, né, quantidade de gordura corporal, essas características, e tudo bem, e aí eles foram seguindo os alunos, né. Todo ano, ou acho que a cada 6 meses, eles faziam novas medidas, só para acompanhar as medidas, tá? No final do curso, 4, 5 anos depois, eles separaram os alunos mais gordinhos, os que engordaram mais, né, durante o período, e os que engordaram menos, Certo. tá? Eles fizeram um teste também no primeiro ano, né, no momento pré, eles fizeram um teste assim, eles colocavam a pessoa numa sala, e no fundo da sala tinha uma marcação na parede. E eles perguntavam pra pessoa, quanto você acha que tá você dessa marca? Estima, dá um chute de quantos metros tem a distância. As pessoas chutavam, né? Outro teste que eles faziam era um teste de leitura. Sabe esses testes de ver, por exemplo, se você enxerga, de miopia, se você vê... Teste de oftalmologista. Básico, assim, né? Fizeram esse teste. E fizeram um outro teste que era uma espécie de poça de água. Eles colocavam uma poça de água e eles iam aumentando a quantidade de água no chão. Então, você ficava na beirada da poça e você tinha que pular. Sabe quando você pula a poça na rua? Sim, por exemplo? Era isso. Saltar por cima da poça. Por cima da poça. Tinha que fazer num pulo só. Certo. Então, eles viam a habilidade da pessoa em pular essas poças. Né? Eles iam aumentando a água até um momento que a pessoa chegava e falava, eu não consigo pular mais. Tipo, ela percebia que não conseguia, né, pular mais. O que aconteceu? Quando eles foram seguindo as pessoas até o último ano, eles pegaram os mais gordinhos. As pessoas mais gordinhas se tornaram mais míopes. Elas começaram a não enxergar tão longe. Na verdade, não é que elas tinham um problema de miopia. Elas não ficaram míopes. Elas achavam que as coisas estavam mais longe do que de fato estavam. Então, se no primeiro ano eu achava que o símbolo estava a 4 metros de mim, depois eu achava que estava 5. Por quê? Porque eu tô mais gordinho, eu tô mais limitado de movimento. Eu achava que eu não conseguiria pular uma poça tão grande quanto eu pulei no primeiro ano porque eu fiquei mais gordinho. Certo. Só que a pessoa não pensa isso. Como o corpo dela se altera, a maneira como ela usa o corpo, o desafio ecológico é diferente. Então ela se sente mais míope. Então a própria percepção, a acuidade visual dela muda porque ela vai aumentando. Mas mudou a acuidade visual. Mudou. Porque o corpo fez isso? Com a capacidade visual dele? Isso. Então, porque eu tenho um certo peso. Com esse peso e essa disposição física... Mas ele ficou mais míope, então? Não, ele não ficou fisicamente. O que é miopia? Miopia é um problema do olho. Sim. O olho dilata, o olho... Exato. Não teve miopia. Você faz o teste oftalmológico e não tem miopia. Ela acha que as coisas estão mais longe. Ela enxerga pior. Porque o cérebro utiliza informação diferente. Aí ela enxerga pior. Ela enxerga pior. Mas se ela fizer um teste oftalmológico... O olho em si tá normal. Tá com a visão boa. O olho tá normal, né? A questão é o tamanho... É a tradução da visão pro cérebro. É o cérebro. Porque o cérebro usa informação do corpo. Caramba! Ou seja, se você emagrecer, você enxerga melhor. Assim, você não vai deixar de ser míope caso você seja míope. Claro. Mas supondo que você nunca foi... Mas você não vai ter mais essa falsa miopia. Isso, você não vai ter, porque você vai verificar que as coisas têm uma distância mais próxima da distância real e, na verdade, você vai se sentir mais capaz de fazer as coisas. Então, é exatamente igual ao pássaro. Isso é muito louco. Então, quando você tá gordinho, você é igual uma galinha. Quando você fica magrinho, você fica igual uma andorinha. Entendeu? Em relação à distância, em relação ao medo das coisas. Não tem nada que faça uma pessoa gordinha se sentir mais magrinha? Mesmo mesmo que ele não fique mais magro? Tem exercício, disposição física. A pessoa ter capacidade física, autoeficácia física, pode perceber... É porque você não fica percebendo que você tá gordinho ou magrinho o tempo inteiro. Você olha a coisa, será que eu consigo alcançar? Será que eu consigo ir até ali? E isso você tem feedback do seu corpo o tempo inteiro. Né? Será que eu consigo pular essa poça? Será que eu consigo subir? Então assim, um gordinho mais bem condicionado fisicamente, mas ainda gordinho. Né? Porque assim, o biotipo dele é gordinho. Sim. Tá? Em comparação a um gordinho sedentário, pode haver mudança, pode haver diferença de capacidade visual. Na acuidade. Na acuidade, isso. Exatamente. E na decisão sobre a acuidade, que é o que eu sou capaz de fazer com a informação visual que eu tenho. Isso é muito louco. É sensacional. Isso é muito louco. É sensacional. Não importa, você não precisa ter um shape da hora, sabe? Isso não importa. Sim. A questão é a capacidade funcional. Então, pessoas, isso é... se você está ativo e... Isso. Já tem uma diferença. Exato. Mesmo então, que você... Não tem a ver menos com o peso e mais com essa
esse grau de atividade e a sensação de capacidade de realização. Assim. Não tem a ver com o IMC propriamente, mas tem a ver com essa noção de capacidade funcional. Certo. Né? Então, uma pessoa pode ser igual a uma galinha, um albatroz, uma andorinha. Depende do que a pessoa faz com a vida dela. E se você é uma galinha, em certo nicho ecológico, dado as suas limitações, você vai sentir mais medo de fazer certas coisas. Eu não vou pular a poça, não vou pular, vou ter medo de altura, coisas do tipo. Assim como as aves têm. Né? Porque a ave, a rigor, ela não, né, com exceção das galinhas, que são domesticadas, elas não são naturalmente gordinhas ou magrinhas, elas respondem ao ambiente em função do corpo delas. Só que a gente, aí é um mérito humano, né? A gente vive numa sociedade, eu acho isso genial, apesar de triste, que hoje em dia a sociedade é tão evoluída que a gente morre de tanto comer, a gente não morre por falta de comida. Sabe? Isso é sensacional. Quer dizer, tem uma parte da população, né, que continua morrendo de fome. Mas hoje é possível. Na verdade, esse é o paradoxo desse mundo. Exato. Né? Você tem, de um lado, pessoas que não têm o que comer, e de outro, pessoas que estão morrendo de tanto comer. Isso, mas você nunca teve na história pessoas que morrem de tanto comer. Morrer de verdade. Se morria de fome. Morria de fome, nunca teve. E isso é um ganho para a humanidade. Apesar de contraditório, é um ganho. Né? Com as galinhas também, né? Você tem galinha que morre de comer por conta da seleção, exato. Que é um efeito nosso, né? Que é um efeito nosso, que fique claro. Mas a importante mensagem desse cast é: se você aumentar sua capacidade funcional, seja por exemplo, para de pensar em forma, sabe? A questão não é essa, sua capacidade funcional mesmo. Isso vai fazer com que você perceba coisas mais longe como sendo mais possíveis de ser alcançadas, do ponto de vista físico, do ponto de vista motor também, porque você, eu vou até ali, eu posso ir a pé, sabe? Isso. E em última análise, do ponto de vista existencial, você vai se sentir mais capaz de realizar coisas. Uma coisa é fazer coisas, ir até a padaria, sei lá. Outra coisa é realizar. E, pelo princípio piagetiano, o ato motor leva ao ato mental. Isso não acontece só com crianças. Sim. Acontece com a gente também. Por isso que você vê vários protocolos de exercício, por exemplo, que a pessoa muda a vida dela. Mas ela não muda a vida dela por causa do exercício. Né? O exercício muda a capacidade funcional dela e aí ela se sente capaz para outras coisas. Certo. Entendeu? Não é o exercício em si. O exercício é um meio para isso. Né? Tem inclusive uma discussão em comunicação, entre profissionais de comunicação, que vai levar... Isso é um outro episódio. Claro. Né? Mas toda essa discussão me lembrou essa coisa entre os profissionais de comunicação, que é se as pessoas, elas primeiro alteram a opinião de algo para depois se comportar de acordo com essa mudança de opinião, ou se elas adotam um comportamento e aí passam a ter uma opinião a respeito daquilo. Se comportamento gera atitude ou atitude gera comportamento. Né? Essa é uma discussão grande. É uma discussão grande, né? Enfim, mas me lembrou isso quando Sim. Tem uma outra pergunta que eu tenho para fazer só para fechar, Altair. Se eu coloco uma ave dentro de um avião, ela vai sentir medo de altura ou ela vai sentir medo da não familiaridade com um avião? Difícil se colocar no lugar da ave, né? Eu nunca vou ser uma ave, mas se você pensar como um etólogo, né? Talvez o mais provável para ela é a estranheza da familiaridade, né? Eu peguei um avião uma vez indo de Atenas para Praga. E tinha um cara que sentou na minha frente, ele comprou, eram 3 lugares, ele comprou o lugar deles, os outros 2. Certo. A fileira inteira. E nos outros 2 estava com 2 falcões. Sabe aqueles falcão mesmo? Sim. Tava na frente. O falcão é enorme. Dentro de uma gaiola, assim? Não, eles ficam no braço do cara. Eles estavam no braço? Estavam no braço. Assim. Aquele cara que usa uma... Isso, uma luva toda... certo, um negócio enorme. O falcão enorme. O falcão era uma pessoa, tão grande. Mas ele tava solto? Solto. Ele não tinha uma coleira, assim? Não tinha só um fiozinho, eu acho. Deve ter uma coleirinha no pé. Perna, né? Então. E tava lá, E aí eu puxei papo com o cara, né? Eu falei, da hora, né? O falcão. Ele falou, não, eu vou levar pra uma exposição em Praga, do falcão. E eles ficam de boa? Então, eles ficam de boa porque eles estão com o olho coberto. Né? Eles estão com o olho coberto. Se eles perceberem visualmente que é um ambiente muito diferente... Eles estavam com um capuz, Tava com um chapeuzinho lá deles. Se eles ficarem... Se você tirar aqui, esse avião cai. Porque eles vão querer matar todo mundo, vai ser uma coisa louca, né? Aí lembra o nosso querido Reginaldo e o medo dele de avião, não é verdade? Então, porque a ave, como ela é só exposta ao som e ela ouve razoavelmente mal e tal, e a própria percepção dela é mais razoavelmente ok, ela
a informação mais importante para uma ave, principalmente um falcão, é a informação visual. Certo. Né? Como você limita isso, porque ela usa um chapeuzinho, ela fica de boa. E ela tá acostumada a ter isso. Sim. Então ela entra num estado quase de sono, né? Uma coisa mais inerte. Né? Então ela não usa tanta informação. Né? Então, às vezes, você transporta ela, é a coisa do sequestrado, né? Você transporta o cara nem percebe, Sim. perde a noção. Sim. Com a ave é a mesma coisa, né? Então eu acho que se você cobrir o olhinho dela, ela vai ficar de boa. Agora, se você não cobrir, ela vai ficar maluca. Você sabe que eu já vi uma história de pessoas que levaram uma avó num avião, A vozinha. fingindo que era um ônibus, pra ela não sentir medo. Ah, com certeza. Né? E ela foi, desceu, subiu, desceu, né? Já velhinha, tal, com a visão também limitada, audição limitada, né? E ela tem certeza que fez uma viagem de ônibus. É o capuz. E É o aí capuz ela do passarinho. não sentiu medo. Isso. Olha só que beleza. Porque, racionalmente, ela falou, nunca colocarei os pés dentro de um avião. Nunca colocarei os pés de um avião, que eu sei que é um avião. Esse é o ponto. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. なるほど。 Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo, podcast@naruhodô.com.br. e lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. なるほど。 Esse podcast é apresentado por b9.com.br.